Irmãos, pela manhã nós estivemos falando sobre, voltando ao primeiro capítulo da primeira epístola de Pedro, e nós vimos como a nossa salvação é incomparável, como nós fomos aperfeiçoados na graça. Então há um aspecto em que nós fomos, há um aspecto em que nós continuamos a sê-lo, mas a nossa vantagem historicamente sobre os profetas e a nossa vantagem cosmicamente sobre os anjos que aprendem conosco. E vimos também o fato de que as promessas feitas pelo mesmo Espírito aos profetas lhes serviu para, vendo não somente os sofrimentos do Messias, mas também as glórias que seguiriam a esses sofrimentos, eles, como quem sabe o final do filme, puderam encorajar e estimular a fidelidade daqueles que os ouviam. E o mesmo Espírito que lhes falou e que falou através deles, falou através dos apóstolos, através dos evangelistas e através dos pregadores na igreja. Falou aos destinatários da primeira carta de Pedro e continua falando a nós as mesmas coisas, numa continuidade coerente, consistente da história da redenção, de modo que nós podemos descansar na fidelidade de Deus, porque depois dos sofrimentos vem as glórias. Elas sempre acompanham o sofrimento. Primeiro a cruz, depois a coroa. Primeiro o sofrimento, depois o trono. Isso acontece com Cristo, isso é o que acontece com a igreja também. Isso é o que acontece com os pastores, por exemplo, a quem Pedro se dirige no capítulo 5 daquela mesma carta, e ele diz: olha, eu sou coparticipante do testemunho, eu sou testemunha dos sofrimentos de Cristo e coparticipante da glória que há de ser revelada. Em que contexto ele está falando isso? Ele está dizendo, olha, aos presbíteros entre vocês, eu, presbítero com eles, testemunha do sofrimento e coparticipante da glória que vem, e aí ele passa a instruir os presbíteros. O sofrimento de Cristo e o sofrimento do povo de Cristo é acompanhado pela glória que vem depois. E nós precisamos estar atentos para isso, porque senão a gente pode acabar se definindo pela nossa pequenez, ou aparente pequenez diante do mundo. Não se preocupe, eu não vou dizer que você é cabeça e não é cauda. Mas há um sentido em que você é cabeça e não é cauda. A mensagem que nós temos é superior à mensagem que os profetas tinham. Ela complementa essa mensagem. Ela organicamente se encaixa naquela mensagem. Ela cumpre aquela mensagem. E nesse sentido, então, nós temos uma mensagem que é poderosíssima. Uma mensagem que transforma corações, uma mensagem que não é nossa e que não é aplicada por nós, ela é proclamada por nós, mas o Espírito Santo aplica. E nesse sentido, irmãos, não olhe para você como se você fosse pequeno. Olhe para você como você fosse pequeno, como você é pequeno, como nós somos pequenos, porque dependemos inteiramente da graça do Senhor. Nós de nós mesmos não podemos fazer nada. Mas aquele que nos enviou é grande, é maior do que tudo, e ele vai, através do nosso testemunho, chamar à fé todos os que ele escolheu, nenhum ficará de fora. Nenhum ficará de fora. E ninguém, exceto ele mesmo, pode parar essa mensagem. Não há ninguém que possa deter o avanço da igreja enquanto a igreja prega. Só o Senhor Jesus. É Ele quem faz isso. Às vezes Ele faz isso. Apocalipse capítulos 2 e 3. De vez em quando o Senhor Jesus remove o castiçal, o símbolo da igreja, do seu local. Ele disciplina a igreja. Ele já fez isso ao longo da história. Ele faz isso. Mas ninguém pode fazer isso. O mundo não pode fazer isso. Falsas religiões não podem fazer isso. O diabo não pode fazer isso. Os demônios não podem fazer isso. Nem o meu pecado e o seu pode fazer isso. Nada pode parar a igreja. Eu edificarei a minha igreja sobre essa rocha e as portas da morte não prevalecerão contra ela. Não há nada que possa deter o caminho da igreja. Então, quando você, de forma às vezes muito tímida até, anuncia o evangelho, quando você dá um simples folheto, ou quando você mira na casa de alguém, começa a orar por aquela pessoa, e ela não pode fazer absolutamente nada a respeito, ela não pode impedir você de orar por ela, não pense que você está sendo pequeno. Nós somos pequenos, mas o nosso Senhor é grande, e é Ele quem salva as pessoas através da mensagem. Agora à noite, irmãos, nós vamos dar início a uma série de pregações sobre o fruto do Espírito. Eu estarei pregando essa mensagem a próxima. Hoje é uma introdução ao capítulo 5, versos 16 a 26 de Gálatas.
E na semana que vem, se o Senhor permitir, eu estarei falando sobre o primeiro gomo desse fruto, o amor, e depois outros irmãos estarão pregando sobre as demais 8 características desse fruto. Então, hoje a nossa mensagem está lá em Gálatas capítulo 5, 16 a 26, e o tema da nossa mensagem é a expressão máxima da vida cristã. Sim, a expressão máxima da vida cristã você encontra no fruto do Espírito. E diz assim a palavra de Deus, Gálatas 5, 16 a 26. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando-nos uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Essa é a palavra de Deus. E diante de nós temos um texto que se encontra na grande exposição de Paulo a respeito da justificação pela fé, junto com a carta aos Romanos. E o problema dos Gálatas aqui fica bem claro no capítulo 3. Eu sei que a maioria dos irmãos presentes conhece a história. Paulo está pregando que Cristo é suficiente, mas alguns pregadores que não estão satisfeitos com isso, de origem judaica, a gente os chama geralmente de judaizantes, porque eles querem judaizar, eles querem dizer aos gentios, aos não-judeus, que antes de serem cristãos, eles têm que serem judeus. Primeiro, eles têm que guardar algumas coisas da lei, voltarem para, por exemplo, a circuncisão, se voltarem para a dieta judaica, se voltarem para o calendário judaico, para então a salvação de Cristo ter efeito realmente sobre as suas vidas. Isso não é monolítico, você vai encontrar variações na atitude desses homens, porém, eles basicamente iam atrás de Paulo, e Paulo pregando que Cristo era suficiente, e eles chegando lá e criando muita confusão. Isso foi um problema que Paulo teve que enfrentar. No capítulo 3, do versículo 1, Paulo expõe bem esse problema quando ele diz o seguinte: ó Gálatas insensatos. Isso aqui já deveria fazer a gente parar para pensar, né? Paulo está dizendo: vocês são insensatos, vocês são loucos. Uma outra tradução dizia loucos. Vocês estão agindo como uma pessoa completamente fora da razão, fora do bom senso, fora da sabedoria. E o que ele está apresentando como prova para isso? Quem foi que os enfeitiçou? Que é uma excelente tradução. Quem foi que enfeitiçou vocês? Vocês estão enfeitiçados. Vocês estão hipnotizados por alguma coisa. Vocês estão como aquele inseto, indo em direção à luz na qual ele vai morrer. Já viu o desenho? Os outros insetinhos gritando lá: não vá para a luz, não vá para a luz. E o outro indo assim, com um olhão desse tamanho, porque os insetos têm olhão desse tamanho, não é? Indo naquela direção para a morte. E alguns crentes estavam fazendo exatamente isso nas igrejas da Galácia. E alguns de nós fazemos exatamente isso. Parece que somos hipnotizados por alguma coisa, principalmente se essa coisa for religiosa. E é interessante, porque é uma das formas do mundo, não a igreja, do mundo, não o evangelho, o mundo seduzir. Eu tenho dito para os irmãos que os nossos 3 inimigos, não sou eu quem diz, é a Bíblia, são o pecado, o diabo e o mundo. A forma como o mundo age conosco, basicamente, está dividida em 2 partes. Uma é a violência, é a perseguição, é a oposição dura, violenta, querendo obrigar. Adore César, diga que César é Senhor, acenda um incenso para a divindade tal, e você pode ir embora daqui tranquilo. Aí o cristão dizia: não, Jesus é Senhor. Então você vai morrer, você vai para a boca do leão, você vai para uma estaca, você vai para algum lugar, você vai morrer. A outra forma é a sedução. É aquela apresentação de alguma coisa que atrai você e que você fica ali, exatamente como aquele inseto, você fica enfeitiçado. Mas ela não acontece sempre naquele ambiente que a gente chama de mundano.
Ela acontece no ambiente religioso também, da falsa religião, ou quando a igreja começa a se desviar do verdadeiro evangelho. E aí tem a sedução. Vamos fazer algum ritualzinho? Vamos trazer alguém aqui que a gente vai fazer entrevista com um demônio? Trazer uma pessoa endemoniada e vamos ficar perguntando coisas ao demônio? Vamos fazer algum show que atrai as pessoas? Contratar profissionais que toquem, profissionais que causem efeitos? E somos atraídos por essas coisas, seduzidos por essas coisas, enfeitiçados por essas coisas. Os Gálatas aparentemente estavam enfeitiçados e queriam fazer um caminho oposto, um caminho contrário à graça, ao Evangelho, ao Espírito, para as obras da lei. Aonde eles poderiam, então, ter alguma segurança. Talvez alguém tivesse dito para eles, vocês têm que fazer isso, nós somos judeus, nós é que temos lá as promessas, vocês têm que seguir o que a gente está falando. Mas talvez, entre eles mesmos, entre os gentios, tivesse alguém dizendo assim, olha, esse negócio desse culto, assim, não tem nada, não tem nenhuma imagem, não tem nenhum ritual, não tem nenhuma coisa para a gente fazer. A única coisa que tem é, de vez em quando, um batismo, de vez em quando, a ceia do Senhor. Nós precisamos de mais coisas. Talvez a circuncisão seja algo que a gente deva olhar com mais atenção. Talvez manter certos tipos de comida e rejeitar outros. Talvez nós devamos observar esse e aquele dia. Aí nós teremos alguma coisa mais consistente. Você vê a versão disso hoje. Vamos fazer uma quinzena, vamos fazer 7 semanas, vamos fazer 7 reuniões. Vamos colocar aqui uma entrada em que as pessoas vão entrar e vão falar certas coisas. Vamos colocar aqui os pastores da igreja impondo a mão e ungindo a cabeça de cada um. Vamos fazer um ritual. Vamos fazer alguma coisa palpável. Deixa eu abrir um parênteses para dizer que aquilo que era palpável, físico, necessário, o Senhor Jesus mesmo instituiu. Batismo e ceia do Senhor. Ponto. Acabou. Ah, sim. Hoje eu falei para os irmãos aqui, tem mais uma coisa. Bem física, bem palpável. A comunhão dos santos, o ato congregacional, como está acontecendo aqui, que é meio de graça. Não perca, eu vou fazer o mesmo apelo que fiz no final da escola dominical, não perca a oportunidade de usar esse meio de graça. Você quer alguma coisa palpável? Você não precisa de ritualzinho. Você quer alguma coisa palpável? Você não precisa de trazer sua aliança para ser ungida. Você não precisa sair daqui com uma folha de palmeira na mão. Você precisa do irmão que está do seu lado. Ele é suficientemente palpável, físico. Você vê, você olha, você pode cumprimentar, você pode abraçar, não pode? O Senhor Jesus deu isso para a gente. É por isso que Hebreus 10, 25 é muito claro em dizer, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Os Gálatas estavam aparentemente enfeitiçados. Pelo quê? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Paulo está dizendo o seguinte, se Cristo foi exposto, vocês viram a coisa mais aterrorizante, a coisa mais atraente, a coisa mais terrível, a coisa mais incongruente da história. Vocês viram algo que não pode ser superado por nenhuma outra visão. Cristo, o Filho de Deus, o Deus homem, pendurado numa cruz, sendo morto por causa do pecado de vocês. O que pode superar isso? O que pode ser mais do que isso? Sabe aqueles jogos de cartas que você de vez em quando vê nos filmes? Ou de vez em quando você joga? E aí você tem aquela mão que não tem como nada bater aquilo. Nada. É muito maior do que isso. Mas Paulo estava atônito. Cristo foi exposto diante dos olhos de vocês e vocês encontraram alguma coisa que atraiu mais a atenção, que enfeitiçou vocês? Esse era o problema deles. Ele continua dizendo, quero apenas saber isso, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quando vocês foram salvos e o Espírito veio habitar em vocês, foi porque vocês fizeram alguma coisa? Vocês foram circuncidados, aí o Espírito veio. Vocês começaram a guardar dias, o Espírito veio. Vocês começaram a comer certas comidas e evitar outras, o Espírito veio? Não, foi pela pregação da fé. Creiam no Senhor Jesus Cristo e vocês serão salvos. Pronto, foi aí que vocês foram salvos. O Espírito veio. O Espírito fez com que vocês se arrependessem e crescem no Senhor. É por isso que Paulo está espantado com eles aqui. Esse é um ponto para a gente ver a situação geral dos Gálatas, das igrejas da Galácia. E à medida que Paulo vai falando, ele tem que falar, olha, parem de querer cumprir essas coisas.
Só que aí ele toca num ponto, que está aí no início do capítulo 5, que é a liberdade cristã. Bom, então eu estou livre da lei. Então eu sou livre para fazer o quê? Essa era a grande pergunta. Porque quando a gente pensa, eu sou livre da lei, eu não preciso cumprir a lei, porque Cristo cumpriu a lei por mim, e a justiça que ele alcançou é aplicada a mim, é imputada a mim, então agora eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso viver daquela forma, eu não preciso observar nenhum daqueles mandamentos. Paulo trata do tema, muito delicado às vezes para alguns, da liberdade cristã. O que é que eu posso fazer que agrada a Cristo, que honra a Cristo? Quando você pensar em liberdade cristã, você vai pensar no seu irmão, você vai pensar na ofensa que você pode fazer a um irmão ou outro. Mas, primeiro de tudo, você pensa na ofensa que você pode fazer a Cristo e em como você pode agradar a Cristo. E à medida que Paulo vai evoluindo com esse tema, ele chega a dizer, aí versos 13 ao 15, que a nossa liberdade, nós somos livres, né? Mas a nossa liberdade ela é limitada. Pelo quê? Pelo amor. Pelo amor. É o amor que nos limita. Eu posso fazer muita coisa, mas talvez eu deixe de fazer essas coisas. Se eu fizer alguma coisa que eu poderia fazer, que não é um pecado, mas se naquele momento isso for atrapalhar a pregação do Evangelho, for um obstáculo para o Evangelho, eu não preciso fazer aquilo. Eu paro de fazer aquilo. Aquilo não é mais essencial para mim. No cuidado uns com os outros, a mesma coisa. Eu posso ter que refrear liberdades que eu tenho por causa de outro irmão, enquanto esse irmão não amadurece, tá? A gente tem um conceito muito claro nessa igreja. Por favor, não vem aquele sujeito que está 10, 15 anos na igreja, aí alguém faz alguma coisa que ele acha que não deve fazer, mas que não é pecado, que a Bíblia não condena. E, olha, você está me ofendendo. Espera aí, irmãozinho, você tem 10, 15 anos de igreja e ainda está sendo ofendido por causa disso? Vai crescer. Amadurece. Não, você tem que crescer, porque senão o que nós vamos ter é pessoas querendo controlar outras pessoas. Pessoas querendo se duplicar nas outras pessoas. O nome disso, na Bíblia, é justiça própria. E nós não queremos duplicar a justiça própria, eu não quero me duplicar nos outros. Eu quero ver os outros parecidos com Cristo. Então, o que limita não é a visão do outro, que pode estar muito medíocre, que pode estar ainda muito limitada, porque, de repente, é novo na fé, ou é uma pessoa que está tendo dificuldade em crescer. Não. O que limita é o amor. É o amor de Cristo por mim. E o meu amor, que é motivado, que é energizado, se você me permite usar esse termo, pelo amor de Cristo, pelos demais. A gente é sempre servo. E a gente sempre serve pelo amor. Por isso, Paulo chega nas obras da carne e no fruto do Espírito. E ele está dizendo, como é que vocês tratam isso? Então, como é que vocês fazem? Como é que vocês saem dessa aparente enrascada aí? Ele disse no versículo 13, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Né? E agora, como é que a gente faz isso, então, de forma um pouco mais objetiva, um pouco mais prática? Ele diz, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Ele vai dizer mais adiante, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vocês vivem no Espírito? Bem, para começar, se você é crente, então o Espírito está em você. 1 Coríntios deixa isso muito claro. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito. E ninguém que tem o Espírito diz Jesus é maldito. Se você é crente, o Espírito está em você. Não deixe outro tipo de ensino distorcer o ensino da Bíblia, não. Até porque você nunca seria crente se o Espírito não tivesse regenerado o seu coração e disposto o seu coração para se arrepender e crer. Arrependimento e fé. São os dois elementos mais básicos e os primeiros a serem apresentados na pregação do Evangelho. Foi assim que Jesus começa no primeiro capítulo de Marcos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento e fé. O Espírito Santo é que produz isso em você. Quando o Espírito Santo muda o seu coração, aí e somente aí você se arrepende e crê. Você não se arrepende e crê para depois o Espírito Santo entrar. Não, ninguém faz isso. Efésios 2 deixa claro que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Estamos presos à vontade da carne, dos pensamentos e ao príncipe deste mundo. Presos. O termo que Paulo usa ali é um termo como, você pode imaginar, por exemplo, hoje, um trilho de cortina. Um trilho, a cortina está presa ali. Ela não vai sair voando, a não ser que você arranque e quebre ela. Não. Ela está presa, ela vai numa direção, ela está agarrada ali. É assim que nós estávamos, é assim que o nosso pecado nos mantinha. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo disse, quem comete pecado é escravo do pecado. E era essa a nossa condição.
Quando o Espírito vem com a pregação da fé, expõe o Evangelho é exposto na pregação, na chamada externa, isso que está acontecendo aqui agora. E o Espírito se une à chamada externa, à pregação, ao testemunho, e aí ele faz aquilo que a gente chama da chamada interna, ele vai lá no coração do pecador, ele não briga com a vontade do pecador, ele não fica lá batendo com... Deus não faz isso, Deus passa, vai na fonte, vai no coração, muda o coração. E quando o coração é transformado, esse coração corre para Cristo. Ele não corre para nenhum outro lugar. Ele se arrepende dos seus pecados e ele crê em Cristo. É isso que o Espírito Santo faz. O nome disso é regeneração. Então, viva no Espírito, vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Paulo, mas como é que é isso? Paulo diz assim, primeiro vamos examinar como é que você vai identificar o que é da carne, o que é do Espírito. E aqui Paulo não está falando carne como corpo, Paulo está falando carne como princípio do pecado que está em nós. Se você nasceu de um homem e de uma mulher, você é pecador e o princípio do pecado está em você. Você é herdeiro do pecado da raça por causa da sua solidariedade com o cabeça da raça, que é Adão. É por isso que Romanos 5 deixa claro que nós precisamos de um segundo homem. Note bem as expressões lá, não sei porque que as pessoas vivem confundindo isso. Adão é o primeiro Adão, Cristo é o último Adão. Adão é o primeiro homem, Cristo é o segundo homem, como que dá início a uma nova raça. É por isso que nós precisamos dele. Nós precisamos de um outro representante diante de Deus. O primeiro representante falhou e nele todos nós fomos. Ele é o cabeça federal da raça, ele é o representante da raça. E o melhor que podia ter, porque se Deus colocou lá, Deus colocou o melhor. Não adianta você dizer, se eu tivesse lá... Não adianta. Se fosse para você estar lá, Deus teria colocado você lá. Deus não colocou você, Deus colocou Adão. Adão falhou. Nele todos nós falhamos. Por causa disso, nós precisamos do segundo homem. Nós precisamos dar início a uma nova raça. Ela é diferente da outra. Cristo é o cabeça dessa raça. É Romanos 5, você pode dar uma olhada lá depois. Então, para a gente voltar para o texto, a carne aqui é esse princípio que, após a queda, está em cada um de nós. É por isso que nós dizemos o quê? Que você foi liberto da culpa do pecado, não é? Você foi liberto do poder do pecado, falta ser liberto da presença do pecado. O pecado está em você. Isso é Colossenses 3, não é? Nós temos que mortificar as obras da carne, mesmo sentido que Paulo está usando aqui, né? Ou seja, esse princípio do pecado. Se você vive no Espírito, você não satisfaz os desejos da carne. Isso é possível, Paulo? Sim, claro que é possível. Não, você dificilmente vai conseguir isso na perfeição. Nós ainda estamos numa luta que é severa, uma luta que a gente, às vezes, é muito pouco vigilante. Parece que a gente não atentou para o inimigo que a gente tem. O pecado é um inimigo severo, o pecado é tão ruim que Paulo diz em Romanos 7 que a lei que era santa, que era boa, que era justa, virou um negócio ruim para mim. Como que a lei de Deus vira um negócio ruim? Por causa do pecado. O pecado é extremamente maligno e a gente parece que não está levando a sério, a gente parece estar brincando com o pecado muitas vezes. Por isso, você não vai conseguir isso a 100%. Mas sim, você pode viver no Espírito e você pode não satisfazer os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne. Paulo chega, então, a personalizar a carne, ou personalizar o pecado em oposição ao Espírito Santo que está atuando na gente. Por isso é que ele vai dizer, eles são opostos entre si para que vocês não façam o que vocês querem. Deixa eu te dizer duas coisas aqui. Primeiro, esse texto não isenta você, tá? Então, eu não tenho culpa. É o espírito contra a carne. A carne é você, a carne é o pecado. A carne está dentro de você. Não foi Deus que colocou ela ali, não. Fomos nós através da nossa desobediência. Não tem como você dizer assim, não tem nada disso comigo. Eu vou ficar aqui só olhando, porque eu não consigo fazer mesmo o que eu quero. Não, Paulo não está dizendo que você não faz o que você quer, no sentido de que você não tem ação aí. O que Paulo está dizendo é que você que quer viver no Espírito não consegue fazer isso da forma como você gostaria de fazer, o tempo todo. É por isso que você luta, é por isso que você tem que mortificar as obras da carne, é por isso que você tem que vigiar, é por isso que Jesus avisou os discípulos, olha, vigiem e orem, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca.
O que o Senhor Jesus está dizendo, e carne ele tem um sentido um pouco diferente desse aqui, é o seguinte, olha, a natureza humana, ela é muito debilitada depois da queda para enfrentar essas coisas. Lembra do contexto? Os discípulos estavam dormindo quando deveriam estar orando, e Jesus lá no Getsêmani, lá prestes a ir para a cruz, mas os discípulos, o texto sagrado diz, eles estavam cansados por causa da tristeza. Além de toda a canseira daqueles dias, a tristeza também os estava derrubando. É a constituição fraca da nossa natureza humana. E aqui Paulo está olhando essa natureza humana do ponto de vista do pecado, que entrou nessa natureza, de modo que ela não é mais aquilo que Deus criou, lá na primeira criação, lá em Gênesis 1 e 2. Ela é o resultado de Gênesis 3, quando Adão pecou e nós nos tornamos pecadores. Então, a carne luta contra o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que vocês querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Não estão debaixo da lei. Não tentem fazer, não tentem agradar a carne. Paulo vai fazer uma lista de coisas aqui, mas o que ele tem em vista, principalmente, irmãos, nessa lista, é que quando você quer se submeter à lei, que já deixou claro, você não vai conseguir cumpri-la. Paulo diz anteriormente, pelas obras da lei ninguém vai ser salvo, desista disso. Se você tenta fazer isso, a única coisa com a qual você pode contar é a carne. É a natureza humana. Só que essa natureza humana já está infectada pela carne, no sentido de pecado, o princípio do pecado que está lá. Pensa bem, você vai se aproximar da lei de Deus, e eles queriam retornar para a lei de Deus, como alguém que pudesse cumprir e observar a lei de Deus, né? Estimulados pelos judaizantes, e nós vamos fazer. Só que quando você faz esse movimento, você não tem a ajuda nem a operação do Espírito Santo. Você só tem você mesmo, só você. Isso é o significado básico de religião humana. Entendeu? Você vai fazer com o seu esforço, você vai tentar agradar a Deus, e você vai falhar miseravelmente. Eu gosto dessa expressão. Falhar, você vai falhar, não tem como você fazer isso. Só que é agradável de alguma forma para a nossa carne, para a nossa constituição pós-queda e para a nossa constituição afetada pelo pecado. É agradável, eu estou fazendo alguma coisa. Primeiro eu que estou fazendo, eu que estou conquistando alguma coisa diante de Deus. Não é à toa que todas essas igrejas que inventam rituais e outras coisas, cantam música do tipo, eu quero de volta o que é meu. Senhor, eu quero. Olha eu aqui, eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Se eu estou fazendo, eu mereço. É muito perigoso usar esses verbos com Deus, hein? Senhor, eu mereço. Deus vai dizer o que você merece. Vamos tratar realmente da única coisa que você merece. A única coisa que você merece, que você faz jus, é a minha ira, eternamente. Você realmente quer isso? Então, quando nós queremos satisfazer a carne, não pense que somente aqueles pecados grosseiros, mas também aqueles pecados que parecem bonitos, parecem light. Hoje até em igreja tem gente dizendo assim, não, eu não sou religioso, eu sou espiritual. A gente não tem a menor ideia do que esse negócio significa. Mas muitos entram por esse caminho. E eles dizem, eu estou tranquilo. Não, está tranquilo, está satisfazendo o próprio pecado dele. Se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Então, vamos falar sobre as obras da carne? Elas são conhecidas. Paulo está dizendo, são conhecidas, vocês identificam. E ele fala, então, imoralidade sexual. É todo tipo de imoralidade sexual. Algumas traduções dizem prostituição, mas a palavra grega por trás disso significa todo tipo de imoralidade sexual. Não tem aí preferência. Se o uso do sexo, se o exercício do sexo, se a atividade sexual não está como Deus determinou, é imoralidade sexual. Eu gosto de lembrar aqui daquilo que C.S. Lewis escreveu em Cartas do Inferno, quando um demônio experiente orienta outro demônio menos experiente, que por acaso é sobrinho deles, eu não sabia que eles se casavam e tinham filhos e sobrinhos, essas coisas, mas enfim. E aí ele diz o seguinte, olha, nosso centro de pesquisa, nosso laboratório de pesquisa no inferno, nunca conseguiu produzir sequer um único prazer verdadeiro. O diabo não produz prazer, o pecado não produz prazer, o mundo não produz prazer.
Prazer é uma coisa que só pode vir do Criador dos céus e da terra, do Criador da natureza humana. Então aquele demônio continua dizendo assim, olha, a única coisa que nós conseguimos fazer é provocar nos humanos a ação de utilizar o prazer que o Criador, que esse diabo chama de inimigo, o prazer que o Criador fez, usar isso de um modo como o Criador não quer. No momento que o Criador não quer. Onde o Criador não quer. É só o que a gente pode fazer isso. A gente pode deturpar o prazer. E por causa disso criar uma espécie de exagero que vai dizer, uau, isso é muito melhor. É muito melhor você ter relações sexuais aqui e ali, com uma, com outro e assim, do que você casar e ficar sempre com a mesma pessoa. Moralidade sexual. Impureza. Qualquer tipo de imundícia, incluindo sexual. Qualquer tipo de imundícia, qualquer tipo de coisa impura com a qual a gente se envolva. Não precisa ser só sexualmente, não. Libertinagem, outras traduções dizem lascívia, o conceito é indecência, mas é uma falta de respeito, a palavra grega significa uma falta de respeito com aquilo que é bom, com aquilo que é correto. Geralmente abrange o exibicionismo público. Você sabe, não é aquele casal de homossexual que quer apenas, nós queremos ser felizes, deixa a gente em paz, ser feliz, não. No erro, no desvio daquilo que o Criador fez. Não, nós temos que fazer isso em público. Irmãos, e fazer em público certas coisas é errado para heterossexual também. Tem lugar apropriado para fazer as coisas, não tem? Ou alguém aqui vai à praia de terno e gravata? Não, nós intuitivamente sabemos que há situações onde certas coisas são aplicáveis e outras não. O sexo é dentro do casamento. O sexo pertence ao casal, sob a bênção de Deus e da sociedade em volta. Essa é a coisa maravilhosa do casamento. Todo mundo sabe o que você está fazendo. Mas a libertinagem, não, ela quer fazer isso. Nós vamos quebrar o protocolo, nós vamos contra a moral de bons costumes. Uma expressão que é perigosa aqui, porque ela não pertence ao Evangelho necessariamente, mas a uma mentalidade conservadora. E nisso é boa. Nós vamos quebrar isso. Nós queremos esfregar na cara dos outros. Isso acontecia muito no mundo em torno de Paulo. Idolatria. Idolatria, você sabe o que é pecado, é aquela busca de segurança e de identidade em qualquer coisa que não seja o Deus verdadeiro. Você busca segurança e identidade ali. Isso é idolatria. Feitiçarias é a adoração do mal. Geralmente está envolvido com ocultismo e coisas desse tipo. Mas é interessante que a palavra que é traduzida por feitiçaria é farmaqueia. De onde vem a nossa palavra farmácia. Porque, em geral, os que eram envolvidos com isso se utilizavam de certas poções, e não tem nada a ver com aquelas poções de desenho animado, não, sabe? É para fazer mal, você faz um veneno e você coloca lá. Há autores que colocam, se nós tivermos que colocar o que hoje caberia bem aqui, seria o aborto, por exemplo. Que é o uso do conhecimento técnico de alguma coisa, como aqueles homens e mulheres naquela época usavam, em muitas épocas e até hoje, o seu conhecimento técnico para fazer um veneno, para fazer alguma coisa que faça mal ao outro, utilizando-se de coisas criadas pelo Criador, é o uso da técnica do conhecimento para fazer mal à vida que o Criador criou. O aborto é isso. Nós conseguimos uma boa técnica. Isso não é porque hoje a gente tem um tipo de técnica elaborada, não, sempre teve. Inclusive naquele tempo, usa essa porção aqui que você vai matar esse ser humano que está aí dentro. Usa essa fruta misturada com isso aqui, deixa tanto tempo acontecer isso, depois você come isso que você vai expelir essa vida que está aí dentro. Hoje nós não precisamos fazer a poção. Hoje nós temos técnica medicinal para fazer isso. Mas você pode incluir aqui. É um uso estranho para feitiçaria, não é? Porque você está esperando alguém com um chapéu pontudo e um vestido longo, talvez com uma vassoura do lado. Não precisa ser necessariamente não, pode estar com um bisturi. Pode estar com um sugador também. Muda a técnica, muda o modo de fazer, mas o objetivo é o mesmo, adoração daquilo que é mal. Depois disso, Paulo passa a falar de coisas que você pode encontrar dentro da igreja, inclusive. Inimizades.
Vem de inimigo, né? É qualquer tipo de hostilidade, seja política, racial, religiosa, pública ou privada, não importa. É aquela hostilidade, aquele ódio que é demonstrado. E de vez em quando, dentro da igreja, você vai encontrar isso. Rixas. A versão antiga falava porfia, né? Uma palavrinha que a gente não usa mais, né? Mas rixas é a rivalidade proveniente de um espírito conflituoso. A pessoa que, não importa o que você falar com ela, ela vai arrumar um conflito. Ela não é apaziguadora, ela vai arrumar uma encrenca, entendeu? É que é um termo bom, mais popular é esse, encrenqueiro. Se você quiser um outro, tem cri-cri. Arruma encrenca, arruma uma rixa, uma coisa onde não precisa. Coloca uma divisão onde não é necessário. Ciúmes é o tipo errado de zelo. É zelo, mas é zelo sem entendimento. É zelo errado. Iras. O ciúme muitas vezes explode em ira. É aquela explosão cheia de raiva. Já falei para os irmãos que numa igreja onde eu estava, um irmão chamou outro para resolver durante a assembleia da igreja, lá fora. Vamos lá fora, irmão. Eu espero que isso não aconteça sábado que vem aqui. Discórdias. O sentido da palavra grega é você avançar naquilo que você quer, no objetivo que você tem, à custa dos outros. Não importa como os outros vão ficar. Isso é muito comum em igrejas boas. Às vezes o líder de determinada área ele quer fazer um negócio e um pastor tem que ficar lembrando, pensa na igreja como um todo. Não, pastor, mas o meu grupo, né? É o grupo dos homens, a gente pensa na igreja como um todo. Por isso que eu faço questão de dizer aqui, não existe grupo de homens, não existe grupo de jovens, não existe grupo de senhoras, não existe o departamento de crianças, existe a igreja. Essas outras coisas todas que a gente chama de sociedades internas, é um bom nome, elas só existem por causa da igreja. Tem que estar ligadas à igreja. No momento que você divide o negócio, aí você inventa culto jovem. Essa heresia vem desse tipo de coisa. É uma igreja dentro de outra igreja, vamos ter um culto. O que acontece num culto jovem? Faz tanto tempo que eu deixei minha juventude para trás, que eu não sei mais o que é um culto jovem. Porque no meu tempo, um culto jovem era o seguinte, a gente cantava mais corinho do que hino. Isso já era uma coisa. E o pregador não usava terno e gravata. E era geralmente uma pessoa mais descolada, que falava assim, com aquele vocabulário, aquela ginga, aquele negócio assim. Não é? O que é um culto jovem? É um que você entra com uma motocicleta dentro da igreja? Você traz uma prancha de surf? Tem muito jovem que não anda nem de motocicleta, nem faz surf. Por que isso definiria qualquer coisa? Não, existe culto, existe igreja. E todos os subgrupos que existem ali estão completamente unidos e irmanados dentro daquilo que a gente chama igreja local. Isso Jesus criou. Qualquer outra coisa é invenção nossa. Isso dá origem a divisões. Divisões, facções, dissensões, são pessoas que tomam partido. Eu vou defender isso aqui, porque eu já vi isso acontecer na igreja. Logo que eu cheguei na igreja, eu era quase um adolescente, não era nem um adolescente direito, eu tinha 10 para 11 anos. Eu comecei a ouvir certas coisas que me deixavam assim, né? Eu sabia que tinha alguma coisa errada ali. Não, eu vou apoiar fulano, porque fulano é isso, fulano, aquele outro, não sei o quê. Mas falando assim, sabe, nossa, estamos em guerra, tem 2 facções aqui dentro. 2 facções. E tomando partido daqui, tomando partido de lá. Sim, isso é mais velho, é tão velho quanto a própria igreja, infelizmente. Né? Facções, é porque as palavras, às vezes, nas traduções, nas diversas traduções, elas, dependendo, uma tradução usa uma antes ou depois, por isso você tem divisões, você tem facções, que são divisões, mas é interessante que facções aqui, no versículo, a última palavra do versículo 20, a palavra que é traduzida como facções é haireses. Exatamente. É de onde vem a nossa palavra heresia. Nada divide mais do que heresia. Deixa eu dizer uma coisa para você. A sã doutrina divide. Divide. Você prega a sã doutrina, tem gente que vai falar como falaram para o próprio Senhor Jesus. Duro é esse discurso. Quem pode suportar isso? Vou embora. O Senhor Jesus vai continuar perguntando, como fez naquela época, ele continua perguntando hoje. Você também quer ir embora? Você também quer ir embora? A porta é ali. Você vai embora?
E a gente deve responder como os discípulos responderam: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, sim, a sã doutrina divide, mas nada divide mais permanentemente, com muito maior dor e angústia do que a heresia. Ela causa divisões, facções. Invejas. Sim, é possível dentro da igreja você também ter alguém que fica mais feliz com o que os outros perdem do que aquilo que a própria pessoa ganha, que fica mais triste com o que os outros têm do que com aquilo que a própria pessoa perde. O céu é completamente diferente. O céu é um lugar, quando você vê o outro tendo, você fica mais feliz. O galardão dele é maior que o meu, o galardão dela é maior que o meu. Você fica, maravilha. Você se alegra. A inveja, ela diz o contrário. Não, por que eu também não? Por que eu não estou recebendo? Por que eu não fui reconhecido? Por que não fizeram para mim também? Bebedeiras é uma expressão que poderia ser bem traduzida, e de fato um comentarista coloca desse jeito, uma expressão bem carioca: tomar todas. É aquela rodada atrás de rodada de bebida. Né? E orgias, que em outras traduções tem glutonaria, o sentido não é necessariamente sexual, mas é uma incapacidade de você se refrear. Você pisar no freio e dizer, tá bom, já chega. Não, eu quero o máximo de tudo agora, o tempo todo. Quanto mais, não tem que ser agora. Vou deixar para depois, não vou aproveitar tudo agora. Entendeu? Esse sentido de orgia, na nossa tradução. E em outras traduções se fala de glutonarias, porque é esse sentido de que você, não vou parar, não vou comer só isso. Não, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu não consigo me refrear, eu não consigo pisar no freio. E como Paulo já estava cansado desses nomes todos, ele colocou coisas semelhantes a estas. Essa lista não é conclusiva, não é exaustiva, mas é uma boa amostra do que a carne faz. Se você vai cumprir a lei, lembre-se, você não tem o Espírito Santo te ajudando, você só tem a carne. Você só tem a sua natureza decaída, é só isso que você tem. E se você só tem a natureza decaída, é isso que você vai esperar em algum momento, mais cedo ou mais tarde. Não importa como isso vai se apresentar. A religiosidade humana, quer dizer, aquele desejo de conquistar o que só pode ser recebido pela graça, acaba gerando divisão, acaba gerando ira, inveja, discórdias, ciúmes, inimizades e por aí vai. Paulo continua no final, na metade do verso 21, declara a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. O verbo praticar aqui, ele está de uma forma, e o significado dele também, mas não só o significado dele, mas a sintaxe dele, ou seja, a relação dele com o restante das outras palavras, está dizendo o seguinte: são aquelas pessoas que vivem nesse tipo de coisa. Não é a pessoa que erra, que comete um desses erros. Porque, eventualmente, irmãos, mesmo dentro da igreja, eu e você podemos fazer isso. Em algum momento você pode ter inveja da posição de uma outra pessoa, da bênção que o Senhor deu a outro. Uma inveja que não nasce primeiro ela, primeiro nasce um senso de injustiça. Eu estou pedindo a Deus, graças a Deus, sabe da minha situação, sabe como eu estou, por que aquele irmão, aquela irmã recebeu isso e tal, o Senhor deu, a pessoa está se levantando para louvar a Deus, e eu, ao invés de me alegrar, eu estou lá assim. Depois isso vira inveja. Depois isso pode ver divisão. De repente você está falando mal daquela pessoa. De repente você está fazendo votações ou escolhas dentro da igreja por partidarismo. Se aquela pessoa está no meio, eu não vou apoiar. Então é possível que a gente cometa esses erros. Mas uma coisa é você cometer o erro. Outra coisa é isso aqui ser o seu estilo de vida. Isso aqui é o estilo de vida na carne, na confiança da carne. Você não está vivendo no Espírito, muito menos você está andando no Espírito. Se o Espírito Santo está em você, então você está indo ladeira abaixo, numa situação muito perigosa que você encontra o relato dela, a análise dela e a advertência sobre ela em Hebreus 6. Cuidado com esse tipo de vida que não cresce e que parece estar na beira, pronto para cair ali. Quem pratica essas coisas não herda o reino de Deus. Paulo é taxativo.
Quando caímos em quaisquer desses pecados, o caminho é sempre o mesmo, irmão. Não é dizer, eu não sou salvo. É dizer, Senhor, me perdoa. É confessar o pecado, abandonar o pecado e retomar a caminhada. O crente verdadeiro, é isso que ele faz. Mas o fruto do Espírito sim, tem as obras da carne, agora tem o fruto do Espírito. Porque as obras da carne são o resultado do que você faz. Você fez, é obra que você faz. Assim. O fruto do Espírito é resultado do que o Espírito faz na sua vida. É o Espírito que faz com que germine na sua vida, com que se produza na sua vida esse fruto. É interessante porque ele usa o singular. Eu sei que há interpretações diferentes, mas eu ainda prefiro a interpretação que vê não todas essas coisas como sendo, o fruto é o amor e tudo vem apoiado lá. Não, eu penso que são 9 gomos de um mesmo fruto, e o importante aqui é que é fruto do Espírito, é produzido pelo Espírito na sua vida, é isso que é. É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Você não vai encontrar nada na lei de Deus, muito menos no Evangelho, contra quaisquer dessas coisas. Isso aí você pode fazer à vontade. Pode fazer, só que você não vai conseguir fazer. Isso é fruto do Espírito, isso é produzido na sua vida. Cada uma desses frutos vai ser analisado. Então, os pregadores que vão estar aqui, um vai falar, eu vou falar sobre amor, depois outro vai falar só sobre alegria, outro só sobre paz e assim por diante. Tá? E tem muita coisa para se falar. Mas uma coisa que eu preciso alertar para os irmãos é que isso aqui não tem nada a ver com o amor que é produzido por uma pessoa não crente. Essa paz não é produzida por seja lá que esforço humano possa ser. Essa alegria não é resultado de circunstâncias. Tudo o que está aqui é obra do Espírito e só acontece na vida do crente. Não pode ser produzido por você. Não estamos falando daqui do amor que é um amor natural, estamos falando aqui do amor que é fruto do Espírito, quando o Espírito habita em você, ou seja, você vive no Espírito. É por isso que Paulo vai dizer no verso 25, olha, se você vive no Espírito, anda também em Espírito. E é uma atitude de fé e de confiança naquilo que Deus já colocou em você. Então, a gente não tenta fazer isso, a gente vai andar nisso, porque isso já está colocado dentro de nós. É preciso deixar o Espírito frutificar na nossa vida. E é isso que a gente vai estar observando nas próximas mensagens. Basta eu dizer agora que, verso 24, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Vamos fazer o ritual, vamos para a lei, vamos cumprir isso, vamos cumprir aquilo outro. Vamos chutar o balde embora e viver a vida lá no mundão, como se falava na minha época, não sei se ainda fala isso hoje. Não, eu crucifiquei a carne com as suas paixões e os seus desejos. Tá bom, não vai para o mundão, não, mas vamos fazer um ato de consagração ao Senhor, né? Em que você vai orar tantas vezes, durante tantos dias, e não sei, ou qualquer outro tipo de ritual, vou dizer, não, isso está na cruz já. Em Cristo foi crucificado, não vai me enganar, eu não quero fazer isso. Tá? Quando eu percebo alguma coisa assim, não, isso já foi crucificado, já foi eliminado. Ou seja, isso não tem força para agir em mim, a não ser que, como diz Paulo em Romanos 6, eu me submeta de novo, como um crente, eu chamo isso de crente sem vergonha, debaixo da carga do pecado. A carga do pecado já foi tirada, você já não é mais escravo do pecado, mas aí você vai lá sem vergonhamente e se coloca de novo debaixo daquilo. E ao invés de andar no Espírito, você que vive no Espírito, você começa a reproduzir as obras da carne. Não, o crente dizendo, não, já crucifiquei isso, eu não vou fazer isso, não vou, esse apelo já morreu para mim. Para isso, você tem que viver no Espírito e andar no Espírito, que é o que ele diz no verso 25. Não nos deixemos possuir de vanglória, que era o resultado da pregação dos judaizantes. Olha, eu me circuncidei, eu agora guardo os dias santos dos judeus, eu agora guardo a dieta judaica, eu agora estou melhor que você, eu estou mais próximo de Deus. Toda vez que você faz alguma coisa assim, você já foi convidado para orar num monte? Já? Você já foi orar num monte? Nossa, tem um monte de gente consagrada aqui. Por isso que essa igreja está cheia de poder, né? Dá para sentir o poder quando você entra. Muita gente orando no monte. Tem nada de errado orar no monte. O que está errado é quando você pisa aquelas palavras de Jesus debaixo dos seus pés. Não é aqui nem em Jerusalém.
Deus é espírito, ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Seja aqui, seja em Jerusalém, seja no vale, seja no monte, seja no mar, seja dentro da sua casa. Esse é que é o problema. A única vez que eu fui convidado realmente para orar num monte, que eu me lembro, eu era solteiro, isso foi em janeiro de 1981, que foi o ano que eu me casei. E eu estava lá no Centro-Oeste brasileiro, e num seminário, estava muito envolvido com os alunos ali, era novinho, estava todo mundo novo, né? Novinho que eu digo é o quê? Eu estava fazendo 19 anos naquele ano. E a gente trabalhando e tal, então, para inaugurar o prédio novo daquele seminário, nós chegamos lá, eu com meu irmão, e começamos a trabalhar junto, limpar aqui, e logo foi feita amizade assim, e eles falaram, de repente falou assim para mim, um dos rapazes lá, disse assim, junto com outros rapazes e moços que estavam perto, escuta, tem um monte aqui que a gente vai orar, e quando a gente vai orar lá, nós vemos fogo sair assim da terra. Aí começa a pensar, será que desovaram alguns cadáveres ali, e está vendo aquela reação química que dizem, será que é isso? Né? A gente vai orar e tal, vamos lá, eu disse não. O que mais ficou gravado na minha mente foi a expressão de espanto quando eu disse não. Não vou não. Você não quer ir lá, você não quer ver. E eu dei uma resposta que eu mesmo não me sentia capaz de dar, mas veio. Deve ter sido a revelação, não sei. Eu disse para o rapaz assim, olha, eu encontro Deus do mesmo jeito quando me ajoelho do lado da minha cama. Gente, que decepção. Que decepção. Deve ter pensado, esse sujeito não é espiritual. Se ele fosse espiritual, ele estava lá. Isso é satisfazer a carne. Isso é satisfazer curiosidade tola, superficial. Isso é dizer, funciona melhor aqui, não funciona aqui. E muitos crentes ficaram presos por isso. Eu quero esse poder, eu quero esse negócio, eu quero ver isso. Peraí. O único sujeito que disse que queria ver foi repreendido por Jesus. Tomé, você quer ver? Está aqui, ó, vai botar a mão. Tomé nunca fez isso, eu não consigo imaginar Tomé tendo coragem de fazer isso. Eu só consigo vê-lo fazer aquilo que o texto diz que ele fez. Senhor meu, Deus meu. E doido para que Jesus parasse por ali mesmo, trocasse de assunto, Jesus disse, não, agora porque você viu, você creu? Essas coisas continuam se repetindo na igreja, irmãos. Se você anda, se você vive no Espírito, anda no Espírito. E aí você não vai se vangloriar, dizendo, eu tive essa experiência, eu tive aquela experiência. Você já teve essa experiência, já falou em língua, já foi orar em tal lugar assim, já sentiu isso, já sentiu aquilo. Senão a gente acaba provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Nos próximos domingos, se o Senhor assim permitir, pela graça de Deus, os nossos irmãos estarão pregando sobre cada um desses gomos. E esteja presente aqui para você ser abençoado com a palavra de Deus, porque essa é a maior expressão de vida cristã. Sim, vida cristã. Você não consegue reproduzir o que está aqui. É fruto do Espírito. É Ele que reproduz em você. Isso está sendo abordado a partir do domingo que vem, com a graça de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar? Deus abençoe você que está nos acompanhando. Nós vamos orar, cantar e depois teremos o nosso momento de oração. E como o nosso tempo está um pouco adiantado hoje, irmãos, é porque eu pensei assim, os jovens estão chegando, né, com vigor, né, estão, né, tá cheio de gás aí. Eu não vi nenhum nem dormindo, nem batendo cabeça, mas também eu estou sem óculos, então não enxergo muito bem. Mas hoje eu vou pedir, então, vou poupar esse trabalho do Mateus. Não, ele vai fazer o trabalho, tá? Mas vou poupar o aviso. Os irmãos que vão orar, lembrem-se, nós oramos com objetividade, não por causa do tempo, não. É porque não há necessidade de ficar fazendo repetições tolas diante do Senhor. Ele sabe o que a gente precisa, né? E por isso, se você está nos visitando, quando você vir o número de orações, não fique apavorado, não. Elas serão orações objetivas, como a gente tem feito todo domingo aqui. Vamos orar, então. Senhor, nós somos incapazes de reproduzir isso e não queremos reproduzir isso com o nosso próprio esforço. Mas sabemos, ó Deus, que precisamos obedecer, colocar um pé à frente do outro em completa dependência de Ti e andar nesse caminho. Porque queremos andar no Espírito, Senhor. Porque o Espírito vive em nós. Nós vivemos a nossa vida cristã, ela se dá na ambiência do Espírito Santo, e sem o Espírito Santo não vivemos a vida de Cristo. Ajuda-nos a compreender, Senhor Deus, para que essa expressão de vida cristã, a expressão da vida do Teu Filho, se verifique em nossa vida, através do poder do Teu Espírito Santo, em acordo com a palavra que nos foi pregada, que nos foi anunciada. Portanto, abençoa-nos, dispõe o nosso coração, prepara o nosso coração, a nossa mente, para que continuemos a crescer, porque
porque isso aqui é tão somente aquilo que o Senhor já vem fazendo a cada pregação, a cada ensino ao longo do tempo nesta igreja. E nós te louvamos por isso, Senhor. Abençoa aqueles que ouviram a pregação pela transmissão, que eles sejam alcançados também pela tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.